A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos aqui para mais um estudo da palavra de Deus, né? O Apocalipse. E como eu falei, eu vou falar um pouquinho do anticristo, né? Eu não vou me atentar muito a ele, porque senão vai mais de 20 áudios só falando dele, né? Então a gente vai falar algumas coisas muito importantes sobre ele. O anticristo, meus irmãos, na realidade, como eu expliquei, ele já está no mundo, né? Por exemplo, o espírito do anticristo começa a trabalhar. E aí eles vão preparando quem será o anticristo que vai estar encarnado, que vai aparecer aqui, que vai trabalhar e fazer as suas obras. Mas ele não sabe qual é o dia e a hora que Cristo voltará. Então ele também não pode já lançar um anticristo agora, senão ele gasta as fichas dele, né? Aí de repente Cristo não volta ainda, e aí morre aquele anticristo, o espírito fica vagando, aí procura outro anticristo. Então ele fica preparando ali quem será o anticristo. Lógico que ele também não é bobo, né? Então, quais são as evidências? Como que a gente pode mais ou menos se aproximar? Na internet, ela vai dizer de muitos homens que se assemelham ao anticristo, mas nós não temos a certeza. A Bíblia dá pista, pastor? A Bíblia dá algumas pistas. Mesmo assim, a gente não pode dizer que uma pessoa, só por causa do ato errado dela, ela é uma anticristo, né? Anticristos existem vários no mundo, mas o espírito do anticristo, a gente não sabe ainda como é que ele, aonde que ele está. Mas a Bíblia dá algumas pistas, ok? Bom, a Bíblia diz que ele será um gênio em oratória, que é a arte de falar em eloquência. A arte de falar em eloquência, eu tinha uma maneira de pregar antigamente que era nesse sentido. Eu acabei cortando, eu não sei nem explicar o porquê, mas eu acabei cortando isso aí de mim, né? Não sei se é porque eu me apoderei um pouco mais no sentido de falar calmamente, explicar um pouco mais. Então eu fugi dessa área. Mas essa oratória, a gente sabe que o Adolf Hitler, ele era um bom orador, no sentido de que ele prendia. O bom orador, por exemplo, quem já me viu pregar aí, já rodei o Brasil todo, quem já me viu pregar aí, sabe que o pastor Alex antigamente, ele pregava assim de uma forma que podia um elefante passar na sua frente que você não percebia, de tanto que a pessoa ficava vidrada. A eloquência no falar, na boa oratória, ela tem a capacidade de prender todos os corações. Por exemplo, quando eu vou pregar, eu digo para as pessoas, olha, presta atenção e não desvia seu olhar, senão você perde a mensagem. Então eu vou viajar dentro da Bíblia, né? Eu vou fazer com que as pessoas vão entender a mensagem, elas vão entrar dentro da mensagem. Se eu falar de deserto, você vai sentir até o calor do deserto. Você vai sentir sede no deserto, porque eu vou ter aquele tipo de poder de oratória, de envolver você na mensagem. Isso é importante. Estou te explicando o que é uma boa oratória. Então, o anticristo, quando ele aparecer, ele vai ter esse poder de envolver as pessoas no seu falar. Ele vai prender multidões olhando para ele. Ele vai ter esse poder. Quando eu estou pregando, as pessoas esquecem até o horário. Poxa, dá para acabar o culto. É eu que falo ainda, gente, vou parar por aqui porque está quase para acabar o culto. Então, as pessoas ficam vidradas naquilo, porque o poder de oração faz com que elas entrem dentro da mensagem. Aí pronto, aí você domina. Porque essa é a arte. Como eu tenho o poder de esmiuçar a palavra de Deus, porque Deus me deu essa dádiva, eu tenho o poder de esmiuçar uma palavra, eu posso pregar 1 hora em um versículo só. Nossa, pastor, o senhor é bom demais. Sou não, isso aqui é dom de Deus, eu não sou nada. Se ele tirar isso aqui, eu sou uma folha seca, levada pelo vento. Mas eu estou explicando para vocês que o que Deus pode fazer? Pode fazer com que eu pregando dessa maneira, consiga envolver vocês de uma forma que vocês vêm para mim. Olha o poder do cafezinho com Jesus. Eu consigo envolver vocês de uma forma que trago vocês para mim. Agora, imagina o poder da oratória, porque pregador existe vários. Pregador existe milhões. Mas com poderes assim, poucos. Porque poucos também querem bater o pé e lutar para conquistar isso. São coisas que Deus pode dar gratuitamente, mas a pessoa tem que buscar ali. Acontece que o Espírito Santo, ele já vai vir com um poder de oratória. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel. Abre a sua Bíblia, porque as pistas, elas ficam espalhadas, né? Daniel está depois de Ezequiel, meus irmãos. Daniel 11.
versículo 36. Ele diz o seguinte: e este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra, sobre todo o Deus e contra o Deus dos deuses. Falará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, esse texto de Daniel está falando dele, o anticristo, não é os anticristos. Os anticristos são pessoas que não aceitam Cristo, o seu testemunho. Então, eles são anti o Cristo. Agora, o anticristo espírito, ele virá e ele vai estar pronto para quê? Para prender as atenções. Eu lembro uma certa vez que a minha mãe estava tão presa numa novela. Quem já assistiu novela aí sabe, Rainha da Sucata. A minha mãe estava tão presa na novela que a minha mãe, em vez de colocar o meu prato de comida, que era a minha janta, na mesa, ela colocou na cama. Mas tão vidrada na novela que ela pegou o prato dela e sentou em cima do meu prato. Depois que ela viu, ela sentiu quente, né? Aí ela viu. Mas ela estava tão vidrada naquilo, porque prendeu a atenção dela. Esse é o poder da televisão. Ela consegue entrar no seu subconsciente. Eu já dei muitas palestras sobre mensagens subliminares, né? É uma área que eu conheço bastante. Mensagens subliminares na música, mensagens subliminares na imagem, no falar. Eu posso soltar uma frase aqui que dentro dela tem uma mensagem subliminar. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, o que a gente leu aqui no versículo 36 de Daniel 11? Ele falará coisas maravilhosas. Quando eu queria chamar a atenção dos jovens, eu era cristão, e aí eu queria chamar a atenção de alguns jovens que não eram cristãos. Então, eu lançava uma curiosidade. Aí eu dizia assim para eles, assim, vocês sabiam que Deus não existe? Aí eles ficavam espantados. Ué, pastor, o senhor não é crente e diz que Deus não existe? Verdade, ele não existe. Porque só existe o que foi criado. Deus não existe, Deus é. Aí ficava todo mundo de boca aberta. Uau! O que mais o senhor pode falar para nós? Pronto, já aprendi. Aí eu trazia eles para mim. E se eu falar para vocês que eu sei como que é o céu, sem ter ido lá? Ah, mas o senhor já leu a Bíblia quantas vezes? Já li 3. Só 3, pastor? Só 3 para mim já basta, porque eu leio ela todo dia. Mas inteira, 3. Então você quer saber sobre o céu? Vamos lá. Aí eu viajava com eles dentro da Bíblia. Você sabia que quando a Bíblia fala que Deus vai tacar o seu sapato na cidade de Moabe, isso está num livro de Salmo? Então Deus usa sapato? Aí eu explicava. Então eles ficavam cheios de curiosidade. Eu falava coisas maravilhosas. Eu falava para eles, eles queriam saber sobre Satanás. Eu falava, você sabia que Satanás, ele era um querubim, mas existia anjos maiores do que ele? Com mais patente, que foi derrubado e está aqui na terra? Está preso? Aonde? São 4 anjos. Aí pronto, aí eles mergulhavam. Pastor, fala mais. Sim, tem um lá na África, acorrentado. Mas aonde? Tem um lá em tal lugar. Pronto, eles ficavam doidos. Era uma arte de falar coisas maravilhosas. Eu dizia para eles, Deus anda pelado no céu. Por quê? Não, porque Deus não usa roupa. Mas a Bíblia diz que a orla dos seus vestidos, quando tocava sobre a terra, os montes saltavam de alegria. Oh, glória! Mas aí eles falavam, pastor, explica isso. Eu explico? Lógico que eu explico. Aí eles ficavam aguçados. É falar coisas maravilhosas. Você sabia que na Bíblia fala do avião? Você sabia que na Bíblia fala do carro, do helicóptero? Antes de tudo isso existir? Nossa, pastor, fala mais. Sim, você sabia que a Bíblia fala dos dinossauros? Ah, o senhor está de brincadeira. Fala. Então eu prendia eles. Eu trazia eles para dentro de mim. Aí eles falavam, pastor, eu amo ter estudo com o senhor, porque a gente aprende bastante. Então aquele era o meu poder. Agora imagina um anticristo que sabe muito mais do que eu. Imagina o anticristo que sabe muito mais do que eu. Ele tem esse poder. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que ele vai falar coisas maravilhosas. E ele vai prosperar naquilo que ele vai falar. Ele vai dizer coisa que as pessoas vão ficar espantadas. E ele ainda vai prosperar naquele negócio. Gente, isso vai ser permitido. Deus vai permitir, mas é um tempo. Tá? A grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, vai se iniciar 7 anos.
A partir do momento que a igreja for arrebatada, vai começar os 7 anos. 3 anos e meio de aliança com o anticristo. 3 anos e meio vai ser o tempo de paz, uma falsa paz. Depois que acabar esses 3 anos e meio, aí começa o final da terra. 3 anos e meio de Deus derramando a sua ira. E eu paro por aqui. Por hoje é só, e amanhã tem mais.